O fundo imobiliário Tegar está sofrendo queda atrás de queda nesse ano de 2026. Eu vou te mostrar um pouquinho mais se é algo pontual do fundo, se o fundo está tendenciando a zero, ou se é algo mais estrutural. Eu tenho total certeza que você vai gostar bastante e ter um pouquinho mais de amplitude sobre o que está acontecendo. Quando a gente fala do Tegar, o Tegar é um fundo de desenvolvimento. Ele vai pegar aquele lote que muitas vezes é negociado com alguém que tem um terreno ali, uma área que não está sendo produzido nada, automaticamente você vai fazer o desenvolvimento imobiliário desse lote. Você vai então fazer toda a parte ali de infraestrutura do lote, vai fazer esse desenvolvimento, vai deixar tudo prontinho para as pessoas construírem, ou mesmo vai construir as casas ali dentro e vender essas casas. Então essa operação, pessoal, é uma operação que dá um retorno muito grande, porque você está pegando algo que está literalmente num risco mais elevado. E dentro do setor imobiliário, isso é chamado de Greenfield. Greenfield, basicamente, é quando você pega um terreno ali que não tem nada, você vai ter que fazer toda essa parte de terraplanagem, de adotar ali todos os encanamentos, a parte de saneamento, etc., e vai construir ali dentro. Esse Greenfield automaticamente eleva o risco, porque você está pegando algo do zero. Só que se eu estou falando de risco mais elevado, eu estou falando de também potencial de retorno mais elevado. Porque eu pego ali dentro um terreno que está custando em torno de 100, 200, 300 reais o metro quadrado, e hoje quando a gente vai pegar um terreno numa área já urbana, esse terreno vai gerar em torno de 800, 900, R$ 1.000 o metro quadrado, depende muito da região que você tá, mas ele vai pegar esse terreno que está valendo pouquinho e vai desenvolver e construir ali dentro. E vamos colocar o seguinte custo, né? Básico aqui. Ele vai pegar R$ 2.000 por metro quadrado e vai construir ali dentro um imóvel. Então pensa assim, pessoal, hoje, né, eu falo aqui de Porto Alegre, uma casa custa aproximadamente ali em torno de R$ 8.000 o metro quadrado. Se você vai para São Paulo, capital, por exemplo, uma casa pode custar 8, 9, 10, 15 mil reais o metro quadrado. Você vai para outras regiões também, um preço mais elevado de metro quadrado. Então essa operação ela traz um retorno muito avançado. E isso faz automaticamente o fundo ter um pouco mais de risco por essa questão de fazer todo esse trabalho de construção, etc., e fazer a venda de todos esses terrenos, essas casas, etc. Quando a gente traz isso, né, pessoal, para o ano de 2026, é um ano que o juro está muito elevado, as vendas estão desacelerando, o consumo está desacelerando, temos um cenário de guerra e, ao mesmo tempo, também, automaticamente, o financiamento imobiliário está mais difícil, ele está mais apertado. E quando a gente fala de financiamento imobiliário, vamos classificar em dois aspectos principais. Vamos classificar o Minha Casa Minha Vida, de um lado, e o MAP, que é o médio e alto padrão. Quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, né, pessoal, o que acontece? Ali você vai ter uma linha subsidiada para comprar um imóvel. Então ele vai atender certas taxas específicas de renda e também você vai conseguir fazer com que esse subsídio não estrangule quem está comprando ali esse imóvel. E direto ao ponto, hoje, quando a gente vai olhar as empresas que trabalham com Minha Casa Minha Vida, estão listadas em bolsa, por exemplo, você vai ter a Direcional, a Cury, MRV, entre outros. Já no médio e alto padrão, né, pessoal, o que a gente vai ter ali dentro? Vai ter a Cyrela, você vai ter a EZTEC. Então são esses dois casos que eu vou comparar muito mais o médio e alto padrão com o Tegar. E é bem importante você ver a correlação que existe como essa classe, como um todo, de construção civil vem sofrendo. Bom, eu vou trazer o gráfico dos últimos 6 meses. A gente vê aqui a EZTEC caindo 25%, a Cyrela caindo 29% e o Tegar caindo 30%. Tá vendo como é que todos estão caindo de maneira muito intensa nesse ano de 2026? Então, a partir dessa premissa, a gente consegue já ter um ponto de que é algo muito mais setorial do que algo pontual de um ativo. Então, beleza. Então, isso dá um alívio já pra gente, né? Então, a gente pode olhar para trás ou olhar para frente e imaginar que então, o Tegar não vai dar um problema e eu vou ficar sem dinheiro ali, perdi todo o meu recurso. Automaticamente, essas construtoras também estão sofrendo. Lembrar, pessoal, que construção civil é um setor cíclico. Isso é bem importante. O risco é elevado, um setor cíclico. Quando a gente vai olhar aqui o histórico de volatilidade e compara os três, a gente vê que no ano o campeão de volatilidade, ou seja, que tem menos volatilidade, é o Tegar. No ano, nos 12 meses, nos 24 meses e no período total. As ações da Cyrela e da EZTEC, elas têm uma volatilidade maior. Você pode até mencionar que, Jefferson, mas o retorno ali foi um pouco mais elevado, olhando um prazo mais elevado também. Eu concordo, mas justamente por isso o risco delas é maior. Elas não têm a obrigatoriedade de distribuir proventos. E eu vou mostrar daqui a pouquinho como isso pesa de modo geral. A
ainda aqui na parte de volatilidade, olha o seguinte, pessoal, a linha vermelha é o Tegar, a linha verde clara ali é a EZTEC e a linha verde meio escura ali, meio azul, é a Cyrela. Olha como as ações de construtora são muito mais voláteis do que o Tegar. Então, quanto mais elevada aquela volatilidade, significa que a ação balança mais, o ativo balança mais. O Tegar, ele balança menos do que esses ativos. Quando a gente olha para esse ano de 2026, o Tegar corrigiu bastante e a volatilidade se elevou, muito parecido com o que está acontecendo nessas ações. Não à toa, os percentuais que caíram são muito parecidos. Se você está gostando desse vídeo e quer ter um portfólio mais bem estruturado, eu vou deixar aqui embaixo um formulário para que você preencha e a gente entenda um pouquinho mais sobre como que vem sendo essa construção de patrimônio que você vem fazendo no teu portfólio e ao mesmo tempo eu quero te ajudar a construir com mais dividendos e com rentabilidade também mais expressiva. Só preencher o formulário aqui embaixo, tenho certeza que vai ser bem bacana para você. Então quando a gente vai comparar, né, pessoal, as duas ações, EZTEC e Cyrela com o Tegar, tem uma coisa que acaba sendo bem difícil de fazer a comparação. Por quê? A EZTEC e a Cyrela, elas têm um reconhecimento da receita que é chamado de POC, que é o proporcional ao avanço de obra. Então significa que essa receita está sendo mensurada com um avanço de obra. Então isso faz com que automaticamente a receita tenha essa previsibilidade, aconteça e também você não necessariamente precisa fazer essa distribuição da receita. O que acontece dentro do Tegar é que você tem uma distribuição com regime de caixa. Então tudo que entra no mês, você automaticamente tem que fazer a distribuição, até 95%, conforme a própria regra de fundos imobiliários. Então isso é bem importante porque na hora que você tem estrangulamento ali da Selic mais elevada, da diminuição de vendas, faz com que você tenha uma venda menos expressiva e você tenha que distribuir um provento menor. Isso está acontecendo com o Tegar. Então isso faz com que o provento menor jogue a cotação para baixo. Se você for olhar, a receita provisionada dentro do Tegar, ela é bem elevada também. Tem bastante receita para ser oferida, justamente porque já são vendas que ocorreram e está recebendo no mês a mês. E é por isso que a gente vai ver a EZTEC e a Cyrela, por exemplo, elas acabam sendo uma ação e as pessoas não ficam tão preocupadas quanto está sendo o Tegar, porque automaticamente ele vai recebendo no mês a mês e se o provento cai, isso gera uma sensação muito ruim para quem está esperando o dividendo. E quando a gente vai falar de tamanho, né, pessoal, eu estimei aqui a receita do ano de 2025 da Cyrela, da EZTEC e do Tegar, só para vocês terem uma ideia da dimensão do tamanho. Quando a gente vai para a Cyrela, a gente está falando de 9 bilhões e meio de receita, aproximadamente. Quando a gente vai para a EZTEC, 1 bilhão e meio. Quando a gente vai para o Tegar, a gente está falando de 313 milhões. Então, o que significa, né, pessoal? O próprio tamanho do Tegar, ele é menor do que a EZTEC e do que a Cyrela. Então é natural que um processo de venda mais elevado, mais pessoas querendo vender, automaticamente a cotação acaba caindo bastante. Por isso que a volatilidade do Tegar aumentou. E se você tem mais pessoas querendo vender e automaticamente você é menor, isso indica que você provavelmente vai ter menos liquidez. Então quando a gente vai para a Cyrela, quando a gente vai para a EZTEC, são ativos que vão ter mais liquidez no mercado, mais gente disposta a comprar e vender. O Tegar acaba não tendo essa disposição tão grande. Então, quando tem alguém querendo vender, vende a mercado, a cotação vai para baixo. E o ponto final para corroborar com o que eu venho mencionando é o seguinte, pessoal. Eu sempre menciono muito ali sobre a questão do preço patrimonial, o P sobre VP. Quando a gente fala isso, né, e quando a gente vai tentar entender se está um desconto, se não tem desconto, o importante é a gente comparar os comparáveis, né? Então, eu quero comparar um fundo de recebíveis high yield IPCA com outro fundo de high yield IPCA, que vai ter uma qualidade parecida, etc. Quando eu quero comparar um shopping com um patrimônio tal, eu vou comparar com outro shopping de patrimônio tal. Não posso comparar com um shopping menor, porque o shopping menor automaticamente vai ter mais risco, porque vai ter menos portfólio, se acontecer alguma coisa ali dentro. E quando a gente traz isso para esses três ativos, o que acontece, né, pessoal? A gente vê a Cyrela ali trabalhando a 0,85 do valor patrimonial. Ou seja, hoje ela tem mais bens do que ela está valendo no mercado, ela está com desconto. E ao mesmo tempo, ela está com preço-lucro de 4,5 vezes o lucro. Então, isso significa que está muito barato. Se a gente pega a média da bolsa, por exemplo, o preço-lucro está girando em torno de 10. E automaticamente a Cyrela está com 4,5. Então, significa que está com bastante desconto ali dentro. Mas é um ativo cíclico, então não estou falando para você investir, só estou falando que tem um desconto lá dentro. Quando a gente vai para a EZTEC, mesma coisa. Ali dentro ela está com 0,68 do valor patrimonial e 6 vezes o lucro. Então, também indica que está depreciado a cotação do ativo. Então, olha como que isso se combina junto quando a gente vai agora para o Tegar. O Tegar está sendo negociado a 0,50 do valor patrimonial. Então, ele está com mais desconto justamente por essa questão de liquidez que eu mencionei anteriormente, né? Então, isso faz com que as pessoas vendam mais, isso faz com que as pessoas automaticamente depreciem mais o fundo. Então, de modo geral, eu acredito que não seja uma depreciação do fundo ou mesmo que o fundo venha a acabar, mas é uma questão cíclica que faz
com que automaticamente a rentabilidade ali, né, o lucro, a cotação de fato ali seja menor. Então isso machuca bastante para quem está preso dentro do fundo, porque está vendo o patrimônio sendo diminuído, mas ao mesmo tempo eu não acho que seja o fim do mundo. Eu acho que é simplesmente uma questão mesmo de momento e de ciclicidade. É natural que nesses momentos o ativo corrija mais. A gente vê os juros hoje no patamar elevado e automaticamente tendo uma descompressão desses juros e automaticamente também vendendo mais imóveis, isso faz com que o fundo venha novamente a subir bastante. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você concorda com o que eu falei, se você discorda do que eu falei, deixa o seu comentário aqui embaixo. Acho que isso é super importante. Às vezes faltam pontos que eu esqueci de mencionar, às vezes faltam pontos que faltam complementar. E acho legal você participar também junto para a gente ter uma conclusão mais bem apurada. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e também de comentar aqui embaixo, tá bom? Um grande abraço, valeu!